Vereador Daniel Santos na tribuna. Bom dia, mesa. Bom dia, colegas. Hoje eu venho abordar aqui um tema que são finanças, recursos, impostos, taxas. A gente ouve muito aqui falar sobre que não é questão de ter dinheiro, é questão de gestão, inclusive falando do município. Mas me preocupa muito o que está acontecendo no âmbito federal. Já falei isso outro dia aqui. E me espanta, porque o governo federal bateu o recorde no primeiro semestre de arrecadação, quase 10% acima do antigo recorde. Mesmo com esse número, o governo apresenta que vai ter que cortar 15 bilhões do orçamento, porque a prévia do rombo fiscal até o final do ano é de quase 30 bilhões de reais. Aonde que está indo esse dinheiro? Pelo que a gente está vendo, para o Rio Grande do Sul não está vindo. Quantos meses já se passaram? Vereador Zanquim. Vereador Ues. E até agora, nada de recurso. Esses 15 bilhões que estão sendo cortados inclui a saúde, infraestrutura, educação. Essa novela nós já vimos lá em 2016. O rombo fiscal, excesso de tributos, taxas, impostos. Que matemática é essa? Eu lembro muito bem, e isso que o governo Bolsonaro entregou o governo com caixa positivo. E mesmo assim era cobrado dia e noite. Hoje é um silêncio absurdo. Ninguém fala nada. Tá tudo mil maravilhas. Enquanto isso, nós aqui estamos penando. Seja com as moradias, os pequenos empresários, aportes, saúde. Onde está esse recurso? Aonde está indo todo esse dinheiro que está aumentando? E cada vez, e desculpa, virou meme, né? O secretário, o ministro do governo, virou meme. Ah, é só uma taxinha, é só um imposto. Agora vai ser criado o imposto sobre heranças. Me corrijam. A mesma coisa, a taxa dos pequenos empresários, as comprinhas da China, o aumento dos impostos da gasolina. Ah, mas é só a classe média que anda de carro, eles dizem, né? Os alimentos, o transporte, quem é que paga? Então tá tudo uma maravilha. Pode aumentar imposto, pode criar taxa, não vai afetar o bolso do pobre. Que ilusão, né? Me desculpa, mas todo mundo aqui sabe que o combustível do PT e da esquerda é o pobre. É manter ele lá para continuar tendo onde iludir com promessas. Então fica aqui que eu espero que a oposição lá em Brasília faça o serviço, aponte, cobre e tenha posicionamento. Porque se seguir assim... Uma parte, vereador, se for possível. Porque se seguir assim, o Brasil vai quebrar de novo. Aumentando gastos, aumentando impostos e não dando conta da prestação de serviço, inclusive o básico, nós vamos quebrar. Uma parte, vereador Xuxa. Vereador Daniel, eu sou um vereador de bairro e até nem gosto de discutir política federal, mas eu falo a voz do bairro, a voz do empresário. Eu tive ontem visitando então o Vale do Caí e conversei com o empresário. O que ele me falou? Me falou as palavras que eu vou falar. Lula prometeu e não cumpriu. Eu perguntei a ele como é que você vai fazer recuperação de toda o que danificou o alagamento aqui na sua propriedade. Ele falou assim, ó, eu sou empresário, vou voltar a trabalhar de novo e vou tentar conseguir reverter, porque estou cheio de promessa daquele político. Falou bem assim para mim. Obrigado, Pedro. Sua parte, vereador. Vereador Daniel, parabéns pelo tema. Nós que somos da direita, né? Nós que somos da direita também, né? Nós defendemos a direita no Brasil. E o que tem se observado é isso. Aumento de impostos,
aumento da folha de pagamento, aumento do funcionalismo, empreguismo, e os empresários continuam pagando a conta. Deveria ser o inverso. Nós temos que produzir mais, gerar mais emprego, para que a população, o nível do país, mude de patamar. Porque senão já temos grandes dificuldades e com certeza teremos muito mais. Então, parabéns pelo tema e deve continuar essa luta, chamando a atenção do governo federal que tem que mudar as políticas. Caso contrário, o Brasil caminha a passos largos para uma crise maior. Era isso, muito obrigado. Exatamente. Sua parte, vereador Zanquim. Vereador, o arcabouço fiscal ele tem causado esse problema do gatilho. Esse gatilho ele tem que manter um equilíbrio entre receita e despesa. E quando a despesa cresce de forma desordenada, tem que manter o superávit, que é as receitas. A receita você consegue aumentando pela produção e produtividade, ou seja, um país que está produzindo mais, está recolhendo mais imposto, que seria um crescimento saudável. Agora, o que está acontecendo é aumento de alíquotas, e isso aumenta a carga tributária. A carga tributária é os impostos sobre a relação do PIB, né? E ele vem subindo. Então, como a despesa acaba crescendo muito, e está crescendo, tem que fazer os cortes. Desses 15 bilhões, 11 bilhões é corte e 3 e pouco é contingenciamento, quer dizer, segura e vamos usar depois. Só que, provavelmente, vai haver cortes em pontos nevrálgicos da sociedade, que é a saúde, que é a educação. Então, é um modelo que eu venho há tempo dizendo, ele é perigoso, é alavancado e pode nos levar a uma crise muito séria, bem abordado o tema. E aqui falo como vereador, mas também como economista, é um modelo alavancado que a gente chama, que aboliu o teto de gastos. Ele tem uma vantagem de criar essa relação, só que essa relação ela é um ciclo vicioso e não virtuoso, onde a gente esquece da melhor arrecadação que existe, que é produtividade e produção, em troca da arrecadação, da tributação. Então isso é muito perigoso. Exatamente, isso acaba tendo a fuga de investidores, não existe mais o incentivo, né, para novos investimentos, porque tu está sufocando o empreendedorismo, o emprego e a roda não gira. Então fique esse alerta, espero que isso mude, pouco acredito que vai acontecer, mas fico alerta porque nós já vimos lá em 2016 o que aconteceu com o excesso de gastos. Que eu digo assim, se está tendo excesso de gastos, a gente está vendo onde está sendo aplicado, mas nós somos o melhor exemplo de que esse recurso não está chegando. Aonde está indo? Em todos aqueles cargos, em quantos ministérios que foram colocados lá? Em quase 1 bilhão de viagens do governo federal, que não está voltando em investimento? Então, fica aí esse alerta. Obrigado. Obrigado.